Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Você sabe que quando a gente usa essa casinha aí atrás no fundo para relembrar o tempo de nós, lá de nós, né, da nossa terrinha, é porque a gente vai falar de coisas paranormais, um dos temas principais aqui do canal e que a gente gosta muito, né, família? E apesar do que vem acontecendo aqui no normal, nós não podemos deixar também de falar da parte espiritual. E constantemente eu tenho dito para vocês que a ficção sempre imita a realidade. E algumas pessoas têm me dito, tá, Davi, mas cadê a prova disso? A gente mostra vários exemplos. Mesmo assim, as pessoas gostariam de um vídeo especializado nisso, né? Que fosse realmente para mostrar que, de fato, a ficção imita a realidade. Então eu preparei aqui a história de alguns dos filmes de terror que eu mais gosto, que eu acho top demais. E a maioria dos filmes de terror, família, eu já posso adiantar aqui que a maioria desses filmes que você realmente gostou, que você sentiu um arrepio, eles são baseados em fatos reais, e é o que eu vou mostrar pra você. E antes da gente ver as provas, os fatos, a gente vai ler uma matéria muito interessante aqui pra vocês. Mas antes de começar isso, eu gostaria de dizer a vocês que eles, os donos do mundo, os Illuminati, que seguem ao anjo caído, seguem a ordem direto dele, né? Esses caras que esperam a vinda do anticristo, tem como uma das suas metas na sua agenda global, que é uma agenda que eles têm com várias metas para o mundo todo, para ser implementando através dos anos, das décadas e dos tempos. Essa agenda, uma das pautas delas é acabar com a espiritualidade, transformar o mundo e a mente das pessoas em uma mente materialista, que só acredita no que ela vê, no que ela pode tocar e no que ela pode sentir. Essa é uma das metas dele, de fato acabar com a espiritualidade. E eu vejo isso acontecendo até mesmo com os cristãos. Até na Bíblia também está escrito que no final dos tempos, se possível, enganarão até os eleitos. E os eleitos somos todos nós que acreditamos em Cristo e sabemos que Ele é Filho de Deus e por Ele vivemos da graça. Então, mesmo essas pessoas que reconhecem isso, que acreditam em Cristo, que tentam viver sua vida em harmonia com as leis de Deus, essas também estão sendo enganadas partindo para esse lado materialista. Por exemplo, quando você fala em coisas paranormais, muitos dizem, isso não existe, eu não vou me preocupar com isso. E esquecem que Cristo e os apóstolos viviam o tempo todo enfrentando essas coisas paranormais. Era muito difícil Cristo não chegar numa cidade, em algum lugar que não tivesse um endemoniado. E Cristo fazia o exorcismo ali mesmo. E quando não ia, mandava os seus próprios apóstolos. E mesmo depois da partida de Cristo, isso continuou. Em momento nenhum foi dito que o demônio simplesmente abandonou a terra depois do sacrifício de Cristo. Não, Cristo deixou a porta aberta, fez a ponte entre nós e o Pai. Mas o maligno permaneceu ali e permanece até hoje. E eu até atrevo a me dizer que está cada vez mais presente na vida de muitas pessoas, infelizmente. Então, agora que você já está sabendo disso, eu espero que você preste muita atenção nesse vídeo, porque ele realmente é muito impressionante, família. Você vai ver que esses filmes de terror que vamos mostrar aqui são todos baseados em fatos reais, e até mesmo aqueles que eles também não admitem, também são baseados em fatos reais, pode ter certeza disso, porque não se inventa nada, não se cria nada, na verdade se adapta. Então essas coisas acontecem na vida real e eles adaptam para o cinema, é isso que acontece. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo pão com queijo coalho assado e vamos iniciar o nosso quadro. Se você gosta de filmes de terror, provavelmente já assistiu algum inspirado nos casos de Ed e Lorraine Warren, o casal de especialistas em espíritos, demônios e fenômenos sobrenaturais. Ele e a mulher fundaram em 1952 a Sociedade da Nova Inglaterra para Pesquisas Psíquicas, com o propósito de investigar assombrações, e ao longo dos anos já pesquisaram mais de 10 mil casos de atividades paranormais. Ed Warren morreu aos 79 anos em 2006, mas Lorraine Warren continua viva e às vezes concede entrevistas sobre as adaptações cinematográficas de seus relatos. Quando Ed estava vivo, ele e Lorraine realizavam palestras sobre demonologia e atividades sobrenaturais em diversos lugares, construindo sua fama nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Austrália. Entre os inúmeros casos investigados pelos investigadores paranormais estava o caso de horror de Amityville, adaptado para o cinema em 1979, entre várias sequências. 2005 saiu um remake e 2012 um documentário. Lorraine não só afirmou ser real a casa de Amityville, como já divulgou para a mídia que na época em que foram ajudar com a necessidade de um exorcismo, ela e o marido quase foram assassinados, segundo informações do site O Demonologista. Lorraine disse que eles encontraram um verdadeiro espírito da perdição, que conhecia todas suas vulnerabilidades e foram atrás deles, tentando arruinar suas vidas, mesmo após o fim do caso Lutz. O caso de Amityville se tornou conhecido por causa de um livro escrito por Jay Anson,
em 1977, e do primeiro filme da franquia lançado 2 anos depois. O casal George e Kurt Lutz se mudaram com seus filhos para uma casa onde um ano antes havia acontecido o assassinato de 6 membros da família Delfell pelo filho mais velho, Ronald Delfell Jr., mais tarde condenado pelos homicídios. Em entrevistas sobre o filme Invocação do Mal, em 2013, quando questionado se os casos de atividades paranormais têm aumentado nos últimos anos, Lorraine Warren respondeu que quanto mais velho um lugar, mais tragédias ocorrerão e maiores são as atividades fantasmas. The Amityville Horror, Horror em Amityville, de 1979. Após se mudarem para uma casa onde aconteceram terríveis assassinatos de uma mesma família, George, Kurt e seus filhos passam a viver uma forte experiência sobrenatural. As forças diabólicas que ali habitam perturbam a família e todos com quem se relacionam, inclusive o padre Delaney, durante 28 dias. No 28º dia, a família decide tomar uma atitude. A Casa das Almas Perdidas, de 1991. Quando a família Small se muda para a sua nova casa na rua Casey, eles descobriram que o lugar está infectado com 3 espíritos e um demônio. O demônio quer destruir sua família. Constantemente desesperados, eles tentam pedir ajuda para a igreja, que se recusa a fazer um exorcismo. Quando as coisas começam a ficar estranhas demais e eles não sabem mais o que fazer, eles decidem recorrer à mídia, que acaba atraindo uma atenção indesejada. Horror em Amityville, 2005, o remake. A partir do dia 13 de novembro de 1974, a comunidade de Amityville nunca mais irá ser a mesma. Numa enorme mansão da localidade, a polícia se depara com um cenário mais arrepiante que poderia se imaginar. Uma família inteira foi assassinada. Passando um ano, a família Lutz muda-se para Amityville, para a casa dos seus sonhos, uma enorme mansão da localidade, a mesma onde ocorreram os assassinatos 28 dias depois. Os Lutz saem daquela casa, fogem de uma morte certa às mãos dos hóspedes indesejados que ainda vivem lá. Invocando Espíritos, de 2009. Baseado em fatos reais, o filme relata a história de Sarah, uma mulher que se muda com sua família para uma casa onde funcionava uma funerária. Quando seu filho Marty passa a ser atormentado pelos espíritos do passado, Sarah fará de tudo para proteger a sua família. Invocação do Mal, de 2013. Harrisville, Estados Unidos. Um casal, Ron Livingstone e Lily Taylor, muda para uma casa nova ao lado de suas 5 filhas. Inexplicavelmente, estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças, o pai e principalmente a mãe. Preocupado com algumas manchas que aparecem em seu corpo e com uma sequência de sustos que levou, ela decide procurar um famoso casal de investigadores paranormais, Patrick Wilson e Vera Farmiga, mas eles não aceitam o convite, acreditando ser somente mais um engano de pessoas apavoradas com canos que fazem barulhos durante a noite, ou coisas do gênero. Porém, quando eles aceitam fazer uma visita ao local, descobrem que algo muito poderoso e do mal reside ali. Agora eles precisam descobrir o que é e por que daquilo tudo está acontecendo com os membros daquela família. É justamente quando o passado começa a revelar uma identidade demoníaca, querendo continuar sua trajetória de maldades. Annabella, spin-off de Invocação do Mal, 2014. Um casal se prepara para a chegada da sua primeira filha e compra para ela uma boneca. Quando sua casa é invadida por membros de uma seita, o casal é violentamente atacado e a boneca Annabelle se torna recipiente de uma entidade do mal. Uma curiosidade sobre essa boneca Annabelle é que a verdadeira fica no Museu dos Warrens, protegido pelo vidro devido ao seu perigo. O bônus de Amityville Horror, 2012. O documentário conta a história definitiva e verdadeira da casa mais temida do mundo. Em 13 de novembro de 1974, a casa de número 112 na Oceania Avenue, em Amityville, Nova York, tornou-se um lugar temido pelos seus moradores, quando Ronald Delfell, de 23 anos, matou sua família inteira sob circunstâncias misteriosas. Em setembro de 1977, tornou-se um lugar temido pelo mundo todo quando o livro de Jay Anson, Horror em Amityville, foi publicado, e mais tarde adaptado para a popular série de filmes, trazendo à casa a fama internacional e acesso imediato ao mundo das histórias sobrenaturais. Nem tanto por causa dos assassinatos de Delfell, mas pela história do que aconteceu com a próxima família que moraria ali, um ano após o massacre, a família Lutz. Como eu disse a vocês, família, a ficção imita a realidade. Aí está uma grande prova disso. E o pior, viu, família? Pra ser sincero com vocês, esses filmes não mostram nem 10% do que realmente aconteceu nos casos. O cinema ele trabalha com efeitos especiais, com aquela coisa de momento, ó, tem que ser agora. Mas na vida real, e eu sei porque eu estou fazendo um trabalho desse voltado ao paranormal, as coisas vão acontecendo gradualmente na vida das pessoas, muitas maldições começam a acontecer. Você vê que também tem um dos casos que ela relata que mesmo após encerrar aquele caso ali, cessar os fenômenos paranormais na casa, começou a acontecer na vida deles. Então é exatamente assim que eu vejo também, quando o fenômeno é real, quando as coisas são reais. É por isso que você às vezes pergunta, mas o Davi, por exemplo, eu uso a estrela de Davi, que eu considero que ela nada mais é do que a repetição do nome de Davi.
o nome de Davi em hebraico, né, seria escrito por 2V, então colocaram um V em cima do outro, só isso. Eu expliquei já isso aqui, mas mesmo assim muitas pessoas levam pro lado do satanismo e tudo mais, confundindo inclusive com a estrela de Baphomet, e nós fizemos um vídeo todo voltado a isso. Se você não assistiu, veja. Mas o motivo de alguns satanistas usarem a estrela de Davi é porque eles precisam se purificar. Quando mexe com essas coisas, com o paranormal, são forças que não têm uma inteligência, muitas vezes não tem inteligência, se grudam em você, é como se você entrasse num poço de lama e você precisasse se limpar. Então é normal você ver em cultos satânicos, inclusive até a Bíblia, ou eles fazem alguma oração tida na Bíblia para se livrar disso. São pontos curiosos que poucas pessoas falam ou até entendem. Infelizmente, família, as pessoas gostam muito de falar do que não entende, do que não conhece, do que não sabe, e acabam interpretando de maneiras erradas. Mas eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, se vocês gostaram do vídeo e o que é que vocês acham de todos esses casos, tá certo? Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu comentário. Eu vou indicar um canal para vocês que está falando muito desse folclore brasileiro, principalmente aqui do Nordeste, esse folclore regional. Por exemplo, você sabe a história do lobisomem que passa ali, lobisomem americano, você vê em diversos filmes e tudo mais, mas você não sabe, muitas pessoas não sabem a história do nosso lobisomem aqui, como é que as pessoas testemunharam esse fenômeno e o que os mais velhos falam sobre isso. Então esse canal é muito bom, é da mesma menina que fazia Histórias da Vida Pet, né? Ela acabou perdendo o canal porque começou a falar denúncias, né? E você sabe que quem denuncia aqui no YouTube só se ferra, dando nome aos bois principalmente. Então ela acabou perdendo o canal e ela partiu para esse lado, que é uma parte que ela também se interessa. Então eu vou indicar o canal aí, Histórias que o Povo Conta. Muito bom canal, família. Eu vou deixar também aí o link na descrição. Já tenho feito isso em alguns vídeos, você vai ver aqui no final do vídeo e vai ver também no link aí na descrição. Assista porque vale muito a pena para você conhecer as lendas brasileiras como elas são, tá certo? Segundo o nosso folclore. Então fiquem todos com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.